Olá, vamos começar nesse momento mais uma aula do nosso curso de Alpine.js e nessa aula nós vamos ver como podemos trabalhar com eventos no Alpine.js, seja um evento, por exemplo, de clique, que é um dos que a gente mais utilizou até o momento, evento de tecla pressionada e diversos outros eventos até personalizados que a gente pode criar e utilizar eles dentro do Alpine.js. Então vamos ver isso aqui. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula11.html, criei uma estrutura de HTML e importei o Alpine.js. E também já abri esse arquivo aqui também no meu navegador. Ok, vamos então agora começar aqui, botar a mão na massa, criar o nosso código aqui e ver as possibilidades que a gente tem para trabalhar com eventos no Alpine. Eu vou criar aqui primeiramente uma aplicação, para isso eu vou criar aqui uma section e colocar o xData e vou criar aqui um objeto vazio. Ok. Feito isso, agora vamos ver o nosso primeiro evento que a gente pode criar aqui. Eu vou criar um button e vamos colocar o xOnClick, que é o primeiro evento que a gente já tem trabalhado aí em diversas aulas anteriores. Vou colocar aqui um alert e um texto qualquer. E agora a gente tem aqui a observação do evento de clique. Quando eu der um clique nesse botão, acontece alguma coisa. Vou colocar aqui um texto, clique aqui. E vamos lá no nosso navegador. Atualizo aqui, clico e funcionando como a gente já fez em diversas aulas anteriores. No Alpine.js, a gente tem também um atalho para esse xOn para a gente poder simplificar o processo de escrever esses eventos, que é o arroba. A gente pode utilizar o arroba no lugar de xOn. Eu vou duplicar aqui esse botão apenas para a gente poder ver os dois funcionando. Então eu posso simplificar isso daqui para essa linha aqui de baixo. Atualizo aqui e agora eu tenho o primeiro botão funcionando corretamente, segundo botão também funcionando da mesma forma. Apenas uma alternativa ao modo de escrever a observação de eventos, quando a gente vai trabalhar em eventos aí com o Alpine.js. A gente tem diversos outros exemplos também. Eu estou aqui com a documentação do Alpine.js aberta aqui do lado e a gente vai pegar algum desses exemplos para você poder entender algumas das possibilidades que a gente tem para poder trabalhar com esse framework. Então vamos lá. Eu vou criar aqui então um input que poderia ser, por exemplo, um input do tipo search para a gente poder fazer uma pesquisa dentro da nossa aplicação, dentro do nosso site. E aqui eu quero que quando a pessoa fazer a pesquisa, pressionar Enter, execute a pesquisa. Como que a gente pode fazer isso? Observar esse evento de pressionar a tecla Enter. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu input criado, vou criar um placeholder aqui apenas para poder colocar aqui um texto. Então pesquisa. E aqui eu vou agora observar o evento de clique, como o de tecla pressionada. Qual que seria esse evento então? Seria aqui no caso o key up, a tecla levantada. Eu pressionei e soltei ela. Quando eu solto ela, executa o evento. E aqui eu posso colocar qual que é a tecla que eu quero observar, que no caso é o Enter. E aqui eu coloco o código que eu quero executar. Aqui no caso vou colocar um alert Enter. Ok. Vou colocar um alert pesquisa. Ok. Então vou lá, digito o meu texto e agora eu dou um Enter e ele executa o código que eu quero, que eu defini aqui, que pode ser uma função para poder fazer a pesquisa realmente. Aqui no caso é só um alert para exemplo aqui da nossa aplicação. A gente ainda tem a possibilidade de, caso eu vou passar isso daqui, eu preciso pegar o valor disso daqui que eu digitei aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem aqui no Alpine.js, ele cria uma variável para a gente que se chama EL. Eu vou dar um console.log e vou atualizar aqui, vou abrir as minhas ferramentas de desenvolvedor e você vai ver o que tem armazenado aqui nessa variável. Eu dou um Enter, venho aqui no meu console e ele deu um console.log aqui lá no meu próprio elemento. Então essa variável aqui, EL, ela referencia o próprio elemento que disparou esse evento. Então, se eu posso colocar aqui el.value e pego lá o valor desse input. Vamos ver isso então no funcionamento. Coloco aqui pesquisa, coloco o texto aqui qualquer, dou um Enter e agora eu pego esse texto aqui e passo lá para a minha função. Eu tenho acesso aqui
para esse elemento. É a mesma coisa do que se eu tivesse lá no JavaScript puro colocado algo como document.querySelector e feito a pesquisa aqui pelo meu input, e aí eu posso trabalhar da mesma forma, com as mesmas propriedades diretamente aqui. A diferença é que esse EL já faz a referência para esse elemento aqui direto, mas as possibilidades que você tem é a mesma que você tivesse dado em um document.querySelector. Então aqui eu posso dar um alert, por exemplo, nesse valor que eu estou pesquisando. Isso poderia ser passado para uma função lá de pesquisa da nossa aplicação. Venho aqui no meu navegador, digito um texto qualquer, dou um Enter e agora ele vai dar esse alert nesse texto que eu digito aqui, ok? Então vamos lá para outro exemplo aqui que a gente pode pegar. A gente tem também a opção de criar eventos customizados. O que seriam esses eventos customizados? Por exemplo, um evento de abrir modal, um exemplo de aparecer um alerta customizado na página, sem ser esse daqui do navegador, que você cria ele com HTML e tudo mais. Você pode criar os eventos customizados que você quiser e observar eles para poder executar algo a partir disso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. A gente pode observar um evento. Eu vou criar aqui um evento para a gente poder abrir um modal aqui. Eu vou criar aqui uma div, que essa div aqui seria o nosso modal. Não vou colocar aqui nada de CSS, mas seria uma div que seria um modal. Ok, e agora eu vou definir aqui um evento. Vou observar um evento. Eu vou chamar esse evento de modal. Então eu coloco @modal ou x_on modal. Ok? Eu vou colocar aqui o modo simplificado agora. Aqui eu vou criar uma variável para eu poder exibir o modal. Então vou chamar showModal. Vou definir ela como false. Aqui então eu vou observar o modal. E quando executar esse evento, eu quero que showModal seja igual a diferente de showModal. Então se está falso, vai passar a verdadeiro. Se for verdadeiro, passa a ser falso. Sempre que executar esse evento, ok? E aqui eu vou colocar um xShow e coloco aqui a minha variável que eu quero controlar se vai exibir ou não essa div aqui com esse texto. Vou colocar aqui um lorem qualquer, vou colocar um título aqui chamado modal. Ok, atualizo aqui e está ocultando lá o nosso modal. Agora eu quero adicionar um botão para abrir o modal. Então vamos lá, vou adicionar aqui um button do tipo button. Deixa eu voltar aqui. Ok, do tipo button. E aqui eu coloco modal ou texto que você quiser. E aqui agora eu tenho que disparar esse evento de modal. Como que eu posso fazer isso com o Alpine.js? Eu posso criar lá um new custom event que o próprio JavaScript oferece para mim aqui no navegador, ou eu posso utilizar um atalho aqui do Alpine.js, que é o que eu vou fazer aqui nesse momento, que é quando eu clicar nesse botão, eu vou dar um dispatch. Deixa eu só verificar se a grafia está correta aqui. Ok? Dispatch. E aqui eu coloco o nome do evento que eu quero disparar, que no caso é esse evento aqui, modal. Então, coloco aqui modal. Ok, atualizo, clico aqui em modal, vamos ver se está executando. Ó, ele executou, porém, ele não está observando lá. Eu vou colocar aqui um modal.window. Atualizo e agora ele observou o evento em toda a página. Assim que qualquer elemento disparar esse evento na minha página, ele vai executar e abrir esse modal aqui. Esse window é um modificador que a gente chama lá no Alpine.js, que serve para a gente poder alterar um pouco o comportamento de algumas propriedades e funcionalidades do Alpine. Esse ponto window significa que eu estou observando esse evento aqui modal em toda a minha janela, em toda a minha página, ok? Então coloco o modal aqui e ele exibe e oculta o meu modal. E aí eu poderia colocar um CSS aqui para realmente ficar com a aparência de um modal, mas a ideia é essa daqui. A gente tem também, quando a gente vai trabalhar com formulários, por exemplo, eu vou criar aqui um formulário qualquer.
Esse formulário que eu vou colocar um texto área. Aqui poderia ser um comentário e tudo mais. Só que às vezes eu preciso de enviar esse formulário não da forma padrão que vai recarregar a minha página. Eu quero enviar ele através do Alpine. Então, para isso, eu vou observar aqui o evento de submit. Porém, eu não quero que ele execute a função principal. Para isso, a gente tem outro modificador, que é o ponto prevent. Então, ele vai observar aqui o evento de submit e vai prevenir, vai evitar que ele faça a ação padrão dele, que no caso aqui do formulário e do submit, é recarregar a minha página enviando as informações que eu preenchi aqui no meu texto área. Ok. Então aqui, agora eu vou colocar aqui um alert, enviou formulário. Ok. Vamos lá então colocar aqui um botão do tipo submit e enviar comentário, por exemplo. Ok. Então vamos ver isso agora em funcionamento. Coloco aqui o texto, enviar comentário e ele envia o formulário. Se eu não coloco aqui esse ponto prevent, vamos ver qual que é a diferença. Atualizo, coloco aqui o meu comentário, ele vai executar lá o meu alerta, em seguida eu fecho, você pode ver que ele recarregou a minha página, que é a funcionalidade padrão aí do formulário. Então, para isso a gente precisa do prevent, para a gente poder manter a página aí aberta sem recarregar e a gente até não perder os dados que a gente já preencheu e trabalhou aí com o Alpine, ok? A gente tem, por exemplo, também outra funcionalidade que a gente pode definir. Vamos aqui voltar no nosso modal e agora eu quero supor aqui que quando eu pressionar lá a minha tecla ESC, eu quero ocultar esse modal. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco aqui keyup.escape.window. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou observando aqui o keyup, quando eu solto a minha tecla, eu pressiono e solto a minha tecla. Aqui eu estou especificando qual que é a tecla, que no caso é escape, ou seja, o ESC, e eu estou observando isso em toda a minha página. Quando eu fizer isso e pressionar o ESC na minha página, eu tiver com o modal aberto, eu vou definir show modal como false, ele vai ocultar o meu modal. Vamos lá então ver isso funcionando? Abro aqui o meu modal, vou pressionar ESC e ele ocultou o meu modal. Coloquei o modal para exibir, pressiono ESC e ele oculta o meu modal, ok? Se o modal já não estiver aparecendo, ele não vai fazer nada. A gente pode também colocar um delay na execução desse evento, da função que a gente definir lá nesse evento para ser executado. Vamos ver aqui então. Eu vou colocar aqui mais um modificador, vou colocar aqui um debounce, ok? Salvo aqui então. Então agora a gente tem o evento de tecla pressionada, a tecla é a tecla de ESC, observando isso em toda a minha página, e tem aqui um debounce que é o delay. Por padrão aqui na documentação informa que é 250 milissegundos, porém eu posso mudar isso e a gente vai mudar isso agora. Eu vou então atualizar aqui a minha página, vou mostrar o meu modal, vou pressionar ESC, aguardei um pouco e ele ocultou para mim o modal. Então ele tem esse atraso aí que a gente pode forçar. E eu posso colocar ainda mais atraso se eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1000 milissegundos. No caso, ele vai esperar 1 segundo para poder ocultar o modal. Pressiono o ESC aqui então, aguardo e ele ocultou o meu modal. Depois que esse evento foi disparado, ele aguardou lá os 1000 milissegundos e executou o que eu tenho aqui. A mesma coisa pode acontecer para o meu show modal também. Eu posso colocar aqui um debounce e aí ele vai aguardar lá o padrão do Alpine, que é 200 milissegundos, para mostrar o meu modal. Vou clicar aqui e aguardou 250 milissegundos e exibiu o meu modal. Vou colocar aqui meio segundo, atualizo, show modal, e ele agora aguardou meio segundo e mostrou o meu modal, ok? E a gente tem diversos outros modificadores também. Eu não vou mostrar aqui um por um para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Depois você pode dar uma olhada lá na documentação, quais que são as opções,
os modificadores que a gente tem e até outros modos também de trabalhar com eventos no Alpine.js. A ideia desse vídeo aqui é apenas você ter uma base e começar aí a ter mais ideias de como dar mais interatividade para a sua aplicação, para suas páginas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!